E nós vamos agora para o último capítulo, capítulo 11, discurso indireto livre em francês, alemão e russo. Diferentes autores propuseram diferentes termos para designar o fenômeno do discurso indireto livre. De fato, cada um daqueles que escreveram sobre esse assunto propuseram seu próprio termo, Nós vimos aqui uma abordagem que se aproximava mais, da abordagem do psiquismo, Eu acho aqui interessante uma nota de rodapé dos próprios autores, fazendo referência ao discurso indireto livre em francês. A seguinte sentença: ele protestou. Seu pai a odiava. Em discurso indireto, ele protestou e gritou que seu pai a odiava. Em discurso indireto livre, ele protestou. Seu pai, gritava ele, a odiava. No francês antigo, as estruturas psicológicas estavam longe de distinguir-se tão rigorosamente das estruturas gramaticais como nós temos hoje. A pontuação estava ainda em esboço, por isso não havia ainda fronteiras rígidas entre os discursos direto e indireto. O narrador não sabe ainda separar as representações de sua imaginação do seu eu pessoal. Ele participa por dentro dos atos e das palavras dos seus heróis, coloca-se como seu intercessor e defensor. Ele ainda não aprendeu a transmitir o discurso de outrem, o discurso alheio, na sua forma exterior e, palavra por palavra, abstendo-se de qualquer intervenção pessoal. Ele não tinha à sua disposição formas claras e lógicas que permitissem uma delimitação estrita, Então, o que a gente percebe aqui, pessoal, é que no francês antigo, não tinha como haver essas fronteiras, delimitando o discurso de outrem, dessa sequência narrativa. É como se a gente tivesse aqui uma mistura, como se o discurso de outrem estivesse inserido na própria narrativa. E é sobre a base dessa insuficiência gramatical, e não como um procedimento estilístico livre, que se vê aparecer em francês antigo o discurso indireto livre. Então, esse discurso indireto livre, ele seria um dos resultados, dessa insuficiência gramatical. Portanto, ele resulta meramente da incapacidade do autor de separar gramaticalmente seu ponto de vista, sua posição, da posição, dos pontos de vista dos seus heróis. Pelo fim da Idade Média, em francês medieval, essa imersão do autor nos sentimentos experimentados por seus heróis não tem mais lugar. Agora, aqui a gente vai encontrar fronteiras bem estabelecidas entre o discurso alheio dessa narrativa discursiva. O ponto de vista do narrador distingue-se claramente do ponto de vista das personagens representadas. Aqui, o sentimento acaba cedendo à razão. A transmissão do discurso alheio torna-se impessoal e sem cor, e a voz do narrador abafa a voz do enunciador. Esse período de despersonalização sucede o individualismo fortemente marcado pelo Renascimento. No século XVII, em contraposição ao irracionalismo linguístico do Renascimento, começam a constituir-se regras rígidas de emprego dos tempos e dos modos no discurso indireto. Estabelece-se aqui um equilíbrio harmonioso entre as faces objetiva e subjetiva do pensamento. Como procedimento estilístico livre e consciente, o discurso indireto livre só podia aparecer depois da criação, graças à introdução da concordância dos tempos, de um contexto gramatical no qual pudesse destacar-se claramente. Esse discurso aparece primeiro em La Fontaine e conserva nele o equilíbrio, algo característico do neoclassicismo, entre o subjetivo e o objetivo. A omissão do verbo introdutório indica a identificação do narrador ao herói. Então, sem esse aspecto gramatical, que traça muito bem essa fronteira do discurso alheio com a sequência narrativa, e o verbo introdutório, ele indicaria justamente a presença desse discurso alheio, Então, a omissão desse verbo vai trazer uma identificação do narrador com o próprio herói.
Se La Fontaine, utilizando esse procedimento, indica que ele simpatiza profundamente com as suas personagens, La Bruyère tira dele efeitos satíricos contundentes. Então, pessoal, a gente percebe que a utilização desse discurso indireto livre indica claramente um posicionamento do narrador, né, com a própria personagem, que está tendo o seu discurso citado. Pois bem, o estudo da evolução da própria língua como material ideológico, como meio onde se reflete ideologicamente a existência, uma vez que a reflexão da refração da existência na consciência humana só se efetua na palavra e através dela. É impossível, evidentemente, estudar a evolução da língua dissociando essa língua completamente do seu ser social. Então, pessoal, depois de tudo que nós vimos aqui, né, em todas essas aulas, né, vimos que o signo e a enunciação eles têm uma natureza social. E não é a consciência que vai determinar a linguagem, né? A perspectiva aqui não é de partir do psíquico, né? Mas sim, o ponto de partida aqui é o estudo da ideologia, né? A ideologia ela vai determinar a linguagem, e a linguagem, por sua vez, vai determinar a própria consciência. Nós somos seres humanos conscientes porque temos linguagem. Se não fosse a linguagem, não existiria a consciência. E essa linguagem, por sua vez, é permeada de ideologia. Ideologia é essa que faz parte da superestrutura, né, que é influenciada pela infraestrutura, que diz respeito justamente ao modo de produção de uma determinada sociedade, né, como o homem produz a sua própria existência. Então, analisando-se aqui o modo de produção, né, essa infraestrutura, chega-se à superestrutura. A ideologia estaria presente nessa superestrutura. E como a ideologia determina a linguagem, e a linguagem, por sua vez, vai se refletir na consciência, né, a gente tem a importância dada aqui para o estudo da ideologia. Seu objetivo é estudar como nós pensamos, né, como se constitui a linguagem, deve-se partir aqui do estudo da própria ideologia, né? Ela é entendida como uma superestrutura. Este é o posicionamento marxista no que diz respeito ao estudo da filosofia da linguagem. Tá bom, pessoal? Então, a gente fica por aqui. Muito obrigado pelo acompanhamento em todas essas aulas, tá bom? Bons estudos a todos e até a próxima.